A minha ministração a você nesta noite é para dizer que eu e você precisamos da Bíblia Sagrada. Eu vou tratar de algumas questões como, mas a Bíblia foi escrita por homens, quem me garante? Eu vou tratar disso, mas não adianta nada nós estudarmos isso, se primeiro você não abrir o seu coração para que o Espírito Santo gere uma experiência pessoal com a Bíblia. Como ela funciona. Então você pode, hoje ainda, muito difícil que você não tenha uma Bíblia em casa. Seria meio absurdo você não ter uma Bíblia em casa. Se você não tem, procure ter uma Bíblia em casa. Então, pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e peça, Espírito Santo, fale comigo. Eu queria ler um texto que o Senhor diretamente vai falar comigo. Algo que está escrito aqui, que não foi ninguém que me indicou e que o Senhor vai estar falando comigo. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo lendo um texto bíblico. Faça essa experiência. Você verá que em fé, o Espírito de Deus vai começar a te falar. Pode até ser que a sua mente, mal acostumada, diga assim, coincidência. Não, isso não tem nada a ver. Mas você vai ver que a partir do momento que você começa a valorizar a Bíblia Sagrada, Deus começa a falar com você. Este é o propósito de Deus em nos deixar estes registros. Ele usou homens para escrever esses registros. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus, que é a encarnação de Deus nesta terra, ele, homem, executou tudo o que executou nesta terra. Porque Deus queria intervir nesta terra com salvação e teve que fazer através de homens. Deus usa os homens, porque Ele deu ao homem o direito, a legalidade sobre esta terra. Então eu quero dizer a você, creia que Deus vai falar com você através da leitura bíblica. Quem sabe surge uma dúvida, você pode escrever. Nós estamos preparando lá uma coluna para que você possa escrever. Eu assisti aquele programa e eu tenho uma dúvida sobre isso. E se eu posso, eu vou responder a você. Se é algo que eu dou conta de responder e se eu puder responder, eu vou responder a você. Senão nós vamos juntos pedir a Deus, dar-nos discernimento. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias vem e diz assim, invoca-me e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia, Deus diz isso, creia nisso, experimente isso, eu vou invocar o Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a Torá. A Torá é chamada, na nossa tradução em português, de lei, mas a Torá é o ensino. É a lei do Senhor, não no sentido de obrigação. Não é apenas a lei do Senhor naquele tempo que a gente quase joga fora da Bíblia, Velho Testamento, porque agora eu estou na graça, não. A lei do Senhor são os seus decretos, que são imutáveis, são eternos, assim como Jesus é imutável e eterno. E eu e você precisamos do ensino. Como vimos no quadro nos originais, se nós não tivermos a Torá, que vem do Yará, nós não vamos lançar corretamente. Se nós não buscarmos do Senhor acertar o alvo desta vida, nós vamos errar os alvos desta vida e vamos errar o alvo único da eternidade, que é uma vida com Deus. E este alvo não pode ser errado porque não tem mais retorno. Se você errar este alvo, não haverá retorno. Uma vez deixamos esta terra sem uma aliança pessoal com Jesus, viveremos para sempre longe de Deus. E só isso é inferno. Fomos criados por Deus para o seu reino, mas o pecado fez separação entre o homem e Deus e conduziu o homem ao império das trevas e à morte eterna. Somente a cruz de Cristo abre um caminho que é Jesus, um caminho de volta a Deus, de volta ao reino de Deus. Só de pensar em viver longe de Deus já é um inferno. E é a Bíblia, a palavra sagrada, que nos conduz pelo caminho eterno. Ele mesmo disse, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A palavra Torá, nós vimos lá no bloco nos originais, ela é lei, ensino, que vem da palavra iará, que significa lançar, acertar. E eu estava lendo um comentário amplificado da palavra iará, que fala sobre fluir como água, lançar, dirigir, traçar, programar, apresentar, indicar, apontar, dirigir, como vimos com Marcos no bloco nos originais. Eu e você precisamos acertar as coisas nessa vida. Não dá para você ficar vivendo de sorte. Porque pode até ser que você tenha acertado algum negócio, tenha acertado alguma coisa, mas se foi só na dimensão terrena, é temporal. Uma hora acaba. Eu e você precisamos acertar nossa vida por toda a eternidade. E é a palavra que faz isso. Em 1 João, nós lemos assim no capítulo 2, verso 4 e 5. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Não adianta eu estar na igreja. Não adianta eu ser pastor. Não adianta eu ser membro de igreja. Não adianta você ser tão fiel às tradições da sua família ou aquela tal liturgia, tal dia, tal hora. Não adianta. Estas liturgias ou estes costumes, esses hábitos, não nos garantem salvação. Eu e você, como diz João na sua primeira carta, eu e você precisamos permanecer nele. E a palavra dele precisa permanecer em nós. Para isso, eu preciso crer nessa palavra e estudá-la. Quando eu convido você aqui a estarmos juntos na reunião de quarta-feira, uma celebração de louvor, mas também de estudo da palavra, é porque nós estamos querendo dizer, Deus, eu creio. Eu dou crédito a isso. E pelo menos um tempo da minha semana eu quero gastar estudando a Tua Palavra, alimentando o meu espírito com a Tua Palavra, porque eu quero permanecer na Tua Palavra. Porque se eu permanecer na Tua Palavra, então eu tenho vida e vida eterna. João alerta, se você diz que está em Deus, mas não caminha na Palavra, então você é mentiroso. A palavra do Senhor é clara, é mentiroso, a verdade não está nele. Eu e você precisamos da Bíblia Sagrada, precisamos estudar a palavra, e cada dia que você estudar a palavra, você vai ampliar o entendimento das coisas espirituais. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Onde é que foi dada a Torá? Eu quero entrar em alguns detalhes, e não vou entrar em todos hoje. Na próxima semana eu continuo sobre isso, mas eu quero entrar em alguns detalhes sobre como a Bíblia veio a existir. A Torá, a lei de Deus, foi dada ao povo de Deus depois do cativeiro, lá no Monte Sinai. Isso está registrado no Êxodo, capítulo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Houve um episódio sobrenatural, e ele é tão poderoso, tão real, que nós temos hoje na história sinais claros daquele lugar, o cume do Monte Sinai, guardado, protegido, para que ninguém chegue lá. A tradição diz que é num lugar lá onde tem um convento, onde as pessoas no turismo sobem até lá em cima, mas é impossível ser naquele lugar. Existe um lugar na Arábia que está guardado e protegido e não pode nem ser tocado, porque os homens sabem que aquele é o lugar do monte, onde Deus deu a Moisés as tábuas da lei. E por N motivos, que não cabe a nós agora estudá-los, esse lugar é inacessível hoje. Mas houve este lugar. Deus levou o povo ao pé deste monte chamado Monte Sinai. Deus disse a Moisés, suba ao monte. Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração naquele monte, em comunhão, em conversa com Deus. E o livro do Êxodo traz este relato. Deus fez com que a sua palavra
de uma forma milagrosa, poderosa, trouxesse até nós estes relatos. E ali Deus entrega a Moisés, não apenas 2 tábuas com 10 mandamentos, mas quando você lê o livro de Êxodo, as 2 tábuas de pedra, escrita de uma forma sobrenatural por Deus, elas trazem um conjunto de 10 ordenanças, mas Deus entregou a Moisés naquele dia, naquele lugar, uma infinidade de orientações espirituais. Estas orientações foram traduzidas por 613 mandamentos que, sobretudo, os judeus guardam e respeitam de uma forma invejável. Mas não é apenas obedecer 613 mandamentos, isso seria legalismo. É receber o Espírito de Deus no nosso espírito, que nos conduz a compreender todo o texto bíblico, todo o preceito de Deus e vivê-los. Deus quer isso para mim e para você. E naquele dia, no monte chamado Sinai, Deus entregou no meio do fogo. Estudamos um pouco sobre isso quando vimos sobre a festa de Shavuot ou de Pentecostes. Porque os estudiosos acreditam que o povo chegou no Monte Sinai na festa de Pentecostes. E faz sentido, é coerente com a palavra, porque é no fogo que Deus derrama a sua palavra. E ali Deus deu a Torá a Moisés. Nós temos o Novo Testamento, que foi dado por Deus através dos apóstolos que andaram com Jesus, através dos apóstolos que receberam, foram comissionados por Deus para escreverem as cartas, aquilo que está escrito no Novo Testamento. E nós temos então a Bíblia, 66 livros, cheia, repleta de instruções para mim e para você, que são como o fogo do Monte Sinai, que nos ajudam a vencer os deuses desta terra, os ídolos desta vida, e andar em retidão com o Senhor. E atravessar o deserto que é esta vida, e chegar a um lugar que a Bíblia chama de terra prometida, vitória, bênção, só pela palavra, só pela Bíblia Sagrada. Para que a Bíblia nos foi dada? Se Deus deu a Bíblia desta forma, para que Deus deu a Bíblia? Em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2 nós lemos: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para a possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, para que se prolonguem os seus dias. A Bíblia nos foi dada para que possamos temer ao Senhor, honrar a Deus, obedecer e andar pelos seus caminhos, que são caminhos de vida. É um manual de instrução sobre todos os assuntos da sua vida, e que se você andar por eles, você será bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, próspero. A Bíblia nos foi dada para que eu e você possamos andar nesta terra e ter os nossos dias prolongados. Esta expressão, ter os dias prolongados, significa viver e viver com intensidade, com profundidade, com graça, com vida. Deus quer isso para mim e para você. Deus não te quer vivendo mais ou menos. Deus não te quer vivendo tocando as coisas. Deus nos quer vivendo em paz, em alegria, com vida, vida abundante, com graça. Deus quer que você vença os teus desafios. Deus quer que você veja seu casamento restaurado. Deus quer que você veja seus filhos abençoados e prósperos. Deus quer trazer paz verdadeira no seu coração. Não uma alegria, uma paz que você consegue lá na boate, lá na bebidinha, na farra. Não, paz e alegria verdadeiras. Isso só vem pela palavra do Senhor. A Bíblia é o único livro que não é apenas um livro, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, que pode entrar na sua vida e trazer vida em abundância. É isso que o Senhor diz, para que te prolonguem os teus dias. Eu quero ministrar isso sobre você.
que você tenha seus dias prolongados, abençoados. A Bíblia não está falando que o sofrimento, a agonia dessa vida seja maior ainda. Não, o Senhor está falando que os seus dias se tornem dias de alegria, de vitória, de vida, de bênção, de graça, leves. E é a Bíblia Sagrada que faz isso. Experimente isso. Eu quero convidar você a estar comigo nesta próxima quarta-feira, aqui no auditório do Projeto Adoradores, estudando um pouquinho mais da Palavra de Deus. E não apenas estudando com o intelecto, mas deixando que o Espírito Santo permeie nosso ser e deposite na nossa alma, nos edificando como tabernáculo, semeando a palavra poderosa, construtora, transformadora de Jesus Cristo. Nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui no projeto, o endereço aparece no seu vídeo. Eu vou ter a alegria de cantar e adorar o Senhor junto com você, estudarmos a Bíblia e orar por sua vida aqui. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor verdadeiramente, no decorrer desse restante desta semana, ministre ao seu espírito o desafio, o desejo, a fome por conhecer mais de Deus.